participar da semana especial O Fim do Pecado. Do dia 16 a 20 de outubro, às 9 horas da manhã, você vai ter um encontro com o Deus que tudo pode. Acompanhe pela Rádio Novo Tempo ou nas redes sociais da Rádio Novo Tempo. Você ouve agora, Semana Especial, O Fim do Pecado. Muito bem, são 9 horas mais 2 minutos, começando aqui na Rádio Novo Tempo Gaúcha, o segundo dia da semana especial, para a gente falar um pouquinho da palavra de Deus, refletir sobre o fim do pecado, a solução, né, para todo esse problema, esse grande conflito que a gente vive. E nós estamos neste momento transmitindo já pelo YouTube, youtube.com/Esael Fernando, Esael com um ES, Fernando terminando com a letra O. Por aqui comigo, o pastor Juscelino Santos, já presente, daqui a pouquinho, pastor Elton Andrade também. Bom dia, pastor. Bom dia, Israel. Bom dia, amigo ouvinte. Prazer estar aqui. Vamos juntos nesse segundo dia, né? Ontem, muito especial, eu recebi muitos bons retornos aqui. O pessoal gostou do nosso assunto, né? Falando sobre o fim do pecado com base em Isaías. E hoje, então, nós vamos partir para outro tema. Deixe-me ver aqui, eu estou com medo de errar, pastor, mas me ajude. É baseado hoje em Daniel, né? É, isso mesmo. Fim do pecado com pastor base em Elton Daniel. tá por aí, hein? Pastor Elton já por aqui, pode também dar a sua palavrinha e confirmar o que eu estou dizendo, pastor. Bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia, pastor Juscelino. Bom dia também a todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Novo Tempo. É uma alegria para mim poder estar aqui com vocês. E é exatamente isso, Israel. Hoje o tema será a solução do pecado no livro de Daniel. Esse vai ser o nosso tema aí, seguindo essa semana tão abençoada. É um grande tema, hein? Esse tema é importantíssimo, né? Vamos estudar um livro profético e histórico. Esse aqui vai ser um desafio também. É verdade. Vai ser uma bênção. Coisa boa. Eu tô com a impressão que o microfone do pastor Elton, ele não está captando o som, pastor. Deixa eu dar uma batidinha aqui, vamos ver. É para estar captando. Então, o ouvinte, aí o internauta também informe a gente, caso também tenha notado alguma coisa, mas em princípio podem ser meus ouvidos, viu? O ouvinte que quiser participar, enviar algum pedido especial de oração, nosso WhatsApp é o código de área 51 981 05 9938 981 05 9938. Você pode enviar, por exemplo, um pedido especial de oração, pode citar nomes ou não precisa citar, pode contar um pouquinho aí da sua história também, para a gente orar aqui ao longo desta manhã. E é muito importante a gente parar um pouquinho aqui do nosso dia, né? Tirar um tempo para a gente refletir na palavra de Deus. A gente tem realizado grandes projetos, trabalhos locais aqui também, não é? Por meio dos Espaços Novo Tempo. Ontem a gente recebeu aqui o David Guilherme, contou um pouquinho da sua experiência num desses Espaços Novo Tempo. E o pastor Juscelino, responsável pela região central do nosso estado, pastor Elton Andrade pela região norte, né, pastor? Exato. E que informações, que notícias o senhor traz aí desta região, né, englobando Novo Hamburgo, regiões mais ao norte do Rio Grande do Sul? Muito bem, Zé. Nós estamos tendo também essa incumbência e tem sido uma bênção, né? Nós tivemos agora, recentemente, no mês de setembro, muitas pessoas que concluíram estudos e selaram compromissos com Jesus, né? Amanhã, inclusive, eu vou estar novamente aqui e nós vamos ter a oportunidade de também ouvir um testemunho especial de um casal. Eles vão estar aqui amanhã, o Rodrigo, sua esposa, que trabalham com o Espaço Novo Tempo, trabalham como voluntários também da Rede Novo Tempo para uma parte da região de Gravataí, e vai ser muito legal também poder ouvi-los aí, né, representando também essa parte centro-norte aí do estado do Rio Grande do Sul. Legal, então ontem a gente teve aqui o pastor Juscelino trazendo a mensagem, hoje pastor Elton, amanhã pastor Elton também, né? Isso. Na quinta-feira, pastor Fabiano, isso? É isso mesmo. Que é o responsável pela zona sul aqui do nosso Perfeito. estado. Da região sul,
e na sexta-feira estará de volta pastor Juscelino. Isso. A gente faz aí toda esta mesclagem, né, esta união de forças para que a gente possa também identificar o maior número de pessoas, trazer o maior número de experiências, e nós vamos também combinar com outros projetos, né? Eu imagino que reuniões nós teremos, né, para envolver também o nosso ouvinte de diversas regiões. Está confirmado o evento do próximo sábado? Tá, sim. Nós teremos ali na igreja do bairro de Fátima, no período da tarde, um grande encontro, uma inauguração de um espaço Novo Tempo, e teremos ali a presença de um quarteto, o pessoal da rádio, nós, a equipe da rádio, estaremos juntos, finalizando essa semana o fim do pecado, né? E claro, pela manhã também teremos um lindo batismo aqui no Iguatemi. Maravilha. Muito bem. Eu vou trazer aqui algumas mensagens, pessoas que já estão mandando mensagem para a gente. A Rosane Sanhudo, de Itapuã, Viamão, mandou mais cedo para a gente alguns nomes para a gente orar. Deixa eu ver se o aplicativo aqui me ajuda. Tá aqui, ó. Bom dia, povo lindo de Jesus. Gratidão por mais um dia. Deus nos abençoe muito, hoje e sempre. Vamos orar para que Deus acalme essa guerra. Eu tenho andado muito triste. Eu também agradeço a todos que oraram pelo irmão José Cras. Infelizmente, ele descansou na última quinta-feira, mas agradeço a todos que oraram por ele. Desejo também forças para a irmã Maria e família. Ela citou aqui algumas situações bem complexas, não é? A questão de a gente orar por alguém, mas infelizmente a morte acometer e a tristeza bater ao nosso coração, e falou também a questão da guerra. O que a gente poderia, de repente, falar aqui de conforto para a Rosane, pastor Elton, que está passando por esse drama aqui. Ela tem andado bastante triste, seu esposo está lutando aí contra o câncer, perdeu um ente querido aqui recentemente, e a tristeza não tem como, né? Por vezes bate o coração, a dor do luto, a dor da falta que alguém faz, mas que esperança a gente encontra em Cristo. Olha, Israel, esse mundo que nós vivemos realmente é um mundo assolado por notícias ruins. É aquela história, quando a gente pensa que já ouviu de tudo, surge mais alguma coisa para nos, desafiar realmente, e nós podemos sentir assim a dor e o sofrimento que tudo que a gente vive aqui causa, né? Então, minha solidariedade para esta irmã, né? Eu queria compartilhar com ela um salmo. Este salmo é o Salmo 90, o verso aqui é o verso 15. Ele diz assim: alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Quer dizer, nós estamos numa semana especial aqui, exatamente vendo na Bíblia o fim de toda essa maldade, né? A solução para um problema chamado pecado. E eu queria dizer para esta irmã: em Deus existe esperança, em Deus existe consolo, em Deus existe conforto. Em breve, Cristo Jesus vai voltar. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também hoje. E que ela possa se sentir abraçada nesse momento, e que Deus a conforte e dê forças para que ela possa continuar dia a dia, né, vivendo na esperança do breve retorno de Cristo. Amém. Tem um versículo que me lembra, vem muito à mente, assim, em momentos complicados, né, momentos difíceis, que Jesus disse: no mundo tereis aflições, né? Então, a gente não tem uma libertação do sofrimento aqui nesta terra, né? Mas aí ele continua: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ou seja, isso vai passar. É verdade. E aí sim virá esse mundo sem sofrimento e sem dor. E o que a gente pode também aqui comentar a respeito desses conflitos, né? Guerras que estão acontecendo por todos os cantos. Começou lá com Rússia e Ucrânia, mas a gente fala começou porque é o que tem mais audiência, né? As pessoas falam mais. Tem outras guerras acontecendo, né? No Camboja, Síria, né? Iêmen. Isso. Vários lugares. E agora lá envolvendo o Oriente Médio com também Israel e Palestina, o grupo terrorista Hamas, enfim, né? O que dizer, né? Olha, é curioso, será que Deus está presente na guerra, né? Alguém pode se perguntar, especialmente quem está lá. Jesus disse que no vale da sombra e da morte ele estaria. E que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Então a gente sabe que em zona de guerra tem filhos de Deus, pessoas que confiam em Deus e sofrem, sim, mas eles também experimentam a intimidade de ter os braços de Jesus e o colo de Jesus, o Espírito Santo ali bem perto.
né? São nos momentos mais difíceis que o pastor pega a ovelhinha no colo. O Salmo 23 nos sugere isso, né? Então, como você citou João 16, 33, né? Jesus diz: tenho-vos dito isso para que vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E a pergunta é, o que ele disse? Tenho-vos dito isto. O que ele disse para que tenhamos paz? Não é? Aquilo que vem antes. Jesus falou do consolo do Espírito. Jesus falou de que é importante estar perto dele, ter um relacionamento de amizade com Cristo para que tenhamos vida, demos frutos bons, né? Para abençoar outras vidas. E Jesus também falou assim: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito. Eu vou preparar um lugar, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver vocês estejam também. Então, tudo isso ele disse para que tenhamos paz. Aí ele adverte, fez uma ressalva: vocês terão aflições. Assim como Jesus teve aflições. Jesus sofreu mais do que todos nós juntos, né? Até o fim. A vida dele foi uma vida de dores, né? Ele levou sobre si as nossas dores. Embora fosse um ser perfeito. Exatamente. É isso aí. Eu tenho aqui mais alguns pedidos de oração e eu em seguida vou colocar uma canção para a gente tentar resolver aqui a questão do microfone do pastor Elton, que tem mais pessoas comentando que ele não está realmente captando como a gente gostaria, né? O som da voz do pastor Elton. É um volume baixo, é? Tá como se estivesse distante, mas a gente já resolve aqui. Em seguidinha a gente toca uma canção e a gente consegue no intervalo, então, resolver essa questão. O Felipe August, de Cachoeirinha, pede orações por sua família, principalmente pelo lado espiritual, né? Para aqueles que estão distantes possam voltar aos caminhos do Senhor. Ele pede também por ele, que ele possa se dar melhor com seus pais, que eu pare de brigar com meus pais, é a mensagem que ele manda. Olá, bom dia, gostaria de pedir orações, também não quis se identificar, né? Que Deus abençoe aqui esse ou essa nossa ouvinte. Um abraço também para o Robilar Cardoso, nos avisando aqui a questão do microfone. E a gente vai então para essa linda canção agora com o coral de adolescentes do IACS, Nunca Mais as Lágrimas, uma música que tem tudo a ver com aquilo que a gente estava comentando. Semana Especial, o fim do pecado. Nunca mais o mal.
Semana Especial, o fim do pecado. 9h17, nós ouvimos então o nosso coral de adolescentes do IACS de Taquara com a música Nunca Mais as Lágrimas. Agora a gente fez um mesh aqui no estúdio, a gente trocou o microfone, não sabemos se está resolvido o problema, mas a gente torce que sim. Vamos ver aí, pastor Juscelino. Bom dia. Opa, um pouco da minha voz aí, né, para testar. Ó, não está saindo de novo, deixa eu ver se eu consigo mexer aqui. Se não der, a gente vai com o microfone só também, né? Não tem problema aqui, a gente vai resolvendo. Eu acho que não tem jeito. Então, a gente tem um microfone aqui e a gente vai conversar nesse momento sobre o que está no livro de Daniel, que pode nos indicar como sendo o fim do pecado. Quero antes trazer mais algumas mensagens. Maria Helena Graff pede por sua saúde emocional, por sua saúde espiritual, e deixa aqui um abraço também para todos que estão ouvindo a rádio. A Vera Hart de Novo Hamburgo pede orações por sua filha Maiara, também pelo esposo Rafael, que estão passando por momentos de angústia, mas tudo vai ficar bem com a graça de Deus. Amém, Vera. Também por aqui com a gente, a Cirlei, do bairro Canudos, em Novo Hamburgo. Ela pede orações pela saúde, está lutando contra a depressão e pede também por sua família. Em geral, a gente pede muito pelos familiares, pela saúde, não é? Que Deus possa abençoar aqui todas as famílias, possa abençoar cada um que está na sintonia da Rádio Novo Tempo. Que esperança a gente encontra no livro de Daniel, pastor Elton? Porque é um livro que parece meio complicado, né? Tem uma série de figuras de linguagem ali, e imagens, e besta, e mar, e tudo isso tem algum significado para nós hoje? Com certeza, Israel. Na realidade, nós já vamos daqui a pouquinho entrar na temática de hoje propriamente, mas é importante, eu até gostaria de divulgar mais uma vez. Recentemente aqui a rádio promoveu o curso bíblico interativo e foi sobre o livro de Daniel. Então, eu acredito que tenha muitos ouvintes aí que já estão peritos no livro de Daniel, né? Mas eu queria divulgar aqui, reforçar, se você ainda não tem e quiser se aprofundar no livro de Daniel, porque nesta manhã nós vamos ver aqui alguns detalhes, mas realmente o livro de Daniel ele é vasto em seus simbolismos, em seus significados. Então eu recomendaria aos nossos ouvintes que solicitassem a revista Bíblia Fácil Daniel. Essa revista é um guia de estudos no livro de Daniel, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Então, seria bem interessante você solicitar, pode solicitar aqui para a rádio, porque dependendo de onde você mora no estado, nós vamos poder te auxiliar, ou eu na região norte aí do Rio Grande, pastor Juscelino na região central, pastor Fabiano na região sul do estado. O Israel tem ali a revista em mãos, mostrando aqui na câmera então, para quem está acompanhando lá no YouTube, youtube.com/EsraelFernando. Bíblia Fácil Daniel. A gente tem outras duas revistas, né, desta série Bíblia Fácil, uma que fala também sobre Apocalipse, outra que fala de temas mais gerais, mas então o nosso destaque agora é essa aqui de Daniel. Isso aí. E é interessante, Zé, porque daí você consegue ter os detalhes. Por exemplo, eu vou falar aqui sobre o princípio de ano, mas pelo tempo aqui eu vou falar um pouco rápido. Então, às vezes a pessoa pode ficar assim, puxa, mas eu quero entender um pouco melhor isso. Então, aí no guia de estudos você tem toda uma abrangência para poder compreender bem adequadamente, né, esse princípio aplicado, né, no método historicista de interpretação bíblica, né? Muito bom, né? Muito bom a gente também colocar aqui esses pontos todos, né? Porque existem ainda outras versões, mas a gente adota a historicista, que é o que a maioria também dos historiadores, dos pesquisadores, dos teólogos entendem como sendo aqui a interpretação correta, né, para esses simbolismos. Ela é muito honesta com o texto bíblico, né? Ela respeita a gramática do texto, ela respeita o seu contexto e realmente, à luz da história, nós podemos observar os acontecimentos, a própria arqueologia. Aí temos um grande arqueólogo no nosso Brasil, né, o Dr. Rodrigo Silva, ele fala com propriedade a respeito disso, porque também escava, enfim, né, é a área dele. As pedras falam. As pedras falam, exatamente, né? Exatamente. Como a própria Bíblia já dizia, né? Exatamente. Se a gente não pregar, as próprias pedras vão falar, né? Mas o dia do Senhor vai chegar. Exatamente, exatamente. Muito bem, então código de área 51 981 0599
3:8. E vem cá, uma das primeiras visões que tem no livro de Daniel é a questão da estátua, né? Nabucodonosor, que era rei naquela época, né? Ele teve um sonho curioso, não conseguia lembrar, chamou um monte de gente que eram adivinhos, eram supostos profetas de outros deuses. Sim. E ninguém sabia dizer que sonho ele teve. Mas aí Deus revelou para Daniel, né, um profeta de verdade, profeta do Senhor, e ele não apenas trouxe sonho, como trouxe a interpretação desse sonho. E ali, vários tipos de metais nessa estátua foram encontrados. E esses metais simbolizando reinos. Reinos, impérios, né? É interessante, como a gente falou ali no início, né, Israel? Daniel é um livro profético e histórico, né? Então Deus, ele descortinou, né, o que aconteceria no futuro. Há menções, por exemplo, no livro de Daniel sobre o Império Grego. Mas Daniel estava vivendo muitos séculos antes do Império Grego se fortalecer, se firmar de fato, né? Como império, e já está lá o nome Grécia. Então, assim, hoje, para nós olharmos a história que já aconteceu, né? De certo modo, a gente fica assim, mas não traz aquele... Agora, imagina você falar hoje de um povo que talvez daqui 300 anos vá, né, ter uma proeminência na história mundial. Aí é coisa diferente, entende? Então, isso é só um detalhezinho, mas realmente o livro de Daniel apresenta essa sequência de reinos, de impérios que iriam passar. E se essa previsão... Culminando no de Cristo, né? Que ela foi verdadeira e se cumpriu, o restante... Por que não vai se cumprir? Por que não, né? Exatamente. E o que diz respeito aí o restante desses reinos, pastor? O pastor Elton Andrade aqui mencionou o reino ali da Grécia, né? A gente poderia ter citado também a Medo-Pérsia, que veio depois de Babilônia. Exato. Né? Só que depois viriam outros reinos, que não foram assim mencionados diretamente, para não, quem sabe, gerar um impedimento ao acontecimento, não é? Uhum. E nós estamos em que parte aí desse sonho? Muito bem. Nós estamos no finalzinho, né? Na estátua, no caso, o sonho da estátua do rei. Alguém brinca, né? Dizendo, estamos na unha da estátua, né? Porque a Ela estátua... pela cabeça, né? Cabeça de ouro, Babilônia, né? Depois Medo-Pérsia, Grécia, Roma, como o quarto império, que sucedeu ao Império Grego. E depois Roma se dividiu. Roma Ocidental, Oriental, e depois 10 nações. Fragmentou-se, né? O Império Romano se fragmentou de 355 a 476 depois de Cristo. E depois 3 reinos caíram, né? Aí é Daniel 7, né? Mas a profecia de Daniel 2 diz que os pés com barro e ferro, feitos de barro e ferro, 2 elementos diferentes, né? A fragilidade do barro, a firmeza do ferro. Metais na estátua sempre apontando impérios, nações, reinos políticos. E o barro, que aparece ali, a expressão barro de oleiro, ela aparece em Jeremias e em outras partes da Bíblia, inclusive, sempre em referência à criação de Deus, ao ser humano. Né? Tem um aspecto religioso aí. Quando Roma se fragmentou diante das invasões bárbaras, Roma também viveu aquela manobra político-religiosa, né? Roma, o imperador romano se converteu, século IV, né? Então, Constantino, né? Roma seria a parte que vem depois da Grécia. Exatamente. O Pernas império, de ferro, né? Roma imperial, exatamente. Aí depois, Roma, ela se tornou cristã. E aí, o que acontece? Todo o engano, todo o paganismo, toda a idolatria, mitologias do Império Greco-Romano, por que Greco-Romano? A Grécia nunca deixou de influenciar. Trouxe bagagens, né? Exatamente. E aí, acontece que o casamento entre política e religião, desde lá, século IV, início ali, propriamente, e foi avançando, se aprofundando, até hoje está aí, vigente, né? Esse ranço da história. Quer dizer, a política e a religião casou-se lá atrás, separou-se, mas a profecia aponta que haverá uma nova aliança político-religiosa, onde muitas pessoas, muitas consciências serão oprimidas, a questão da adoração a Deus ou aos deuses humanos, ela voltará à vigência. E de que lado nós estaremos, né? A pergunta é,
de que lado estaremos. O nosso posicionamento hoje determinará o futuro. A profecia termina falando que uma grande pedra vem e destrói a estátua. E essa pedra se torna uma grande montanha. E a pedra, sem dúvidas, é o reino de Deus. O próprio texto diz, é o reino de Deus que será estabelecido. Então, nenhum império mundial mais terá proeminência, como foi a Roma, a Grécia lá no passado, Medo-Pérsia e Babilônia. Pelo contrário, o mundo já não se unificará mais. Quando todos os reinos da estátua passarem, Jesus O volta. reino de Deus voltará. E Será estabelecido. E Com a o volta de estabelecimento do reino de Deus significa uma divisão, né? Entre bodes e cordeiros, Exato. de um lado para o outro, o joio do trigo. E a gente precisa hoje sair de cima do muro, porque tem um ditado que diz, e é bem verdade, que o muro, ele pertence a Satanás. É não verdade. Então, o dono do muro hoje não se preocupa que você fique no meio do muro. Você precisa hoje tomar uma decisão. Sim, Escolher sim. ficar do lado certo, não é? Sem dúvidas. Então, recapitulando aqui, a gente já está com o horário indicando o nosso comercial. E a gente já volta com o tema, então, do pastor Elton Andrade, que vai amplamente destrinchar aqui o fim do pecado dentro do livro de Daniel, com a nossa mensagem especial desta manhã. Mas, então, para a gente resumir bem aqui, cabeça de ouro era o Império Babilônico, não é? Aí a gente tem o peito, que era de prata, significando Medo-Pérsia. É Medo-Pérsia que fala, né? Perfeito, Medo-Pérsia. Aí a gente tem também o quadril ali de bronze, significando Grécia. As pernas de ferro, significando o Império Romano. E então, depois os dedos, os pés ali se dividindo em 10 nações. As nações, que é a Europa hoje, né? Seria, Basicamente. resumindo aqui, a Europa. E ao se completar, então, o tempo, todos os detalhes da unha do pé, né, pastor Juscelino? Então vem a pedra, vem Jesus, e aí essa história de pecado termina. É né? verdade. Bênção de Deus, que assim seja. 9h29, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho, não perca então, nós teremos aqui a íntegra da mensagem de hoje do pastor Elton Andrade. A gente volta já. Novo Tempo. Semana especial. O fim do pecado. Felizes aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Eu sou o pastor Gilson Brito e lhe encontro no programa A Voz da Profecia. Todos os dias você ouve uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Espero por você, A Voz da Profecia, aqui na Novo Tempo. Sabia que a confiança em Deus ajuda a ter saúde? Segundo a ciência, as pessoas que têm fé são mais felizes e vivem mais. A fé contribui na capacidade de adaptação e diminui a ansiedade e o estresse. Davi nos aconselha: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Com Deus temos forças para enfrentar os desafios diários. Novo Tempo, juntos com você. Para conhecer a Deus de verdade, é preciso ler sobre a sua história e ouvir o que Ele tem para nos dizer. E a Bíblia nos mostra quem é Ele. Quer conhecer mais sobre o nosso grande Salvador? Então, eu te convido a estudar a Bíblia com a gente aqui na Novo Tempo. Quando e onde quiser. É só acessar o site biblia.com.br, escolher um tema e pedir seu estudo gratuitamente. Estude com a gente em biblia.com.br. Em 6 dias, Deus terminou a criação do céu, da terra e de tudo o que há. No 7º dia, Ele terminou o seu trabalho e descansou. Então Deus abençoou o 7º dia e fez daquele um dia sagrado. Procure uma igreja adventista do 7º dia e saiba mais sobre o sábado, o dia da esperança. Dúvidas frequentes sobre a escola bíblica. Me interessei por vários estudos bíblicos. Quantos eu posso pedir de uma só vez? Você pode pedir um estudo bíblico impresso a cada 30 dias e ele chega até você pelo correio. Agora, no nosso site biblia.com.br, você pode pedir e baixar no seu computador quantos cursos quiser na opção digital. Estude a Bíblia com a gente. Estude a Bíblia com a Novo Tempo. Live. O
lançamento da gravadora Novo Tempo ainda está disponível. Garanta já o seu. Porque o que Deus vê em mim é a beleza de Jesus. DVD Live. Garanta já o seu box em DVD mais CD em novotempo.com/gravadora, nas plataformas digitais ou no 0300 789 1111. Você ouve agora, Semana Especial, o fim do pecado. Muito bem, já estamos de volta. Lembrando que a gente segue transmitindo para o YouTube, youtube.com/EsaelFernando, Esael com ES, Fernando terminando com a letra O. Você é convidado a acompanhar aqui o vídeo desta transmissão e depois acompanhar a gravação, por que não, né? Podendo compartilhar aí com outras pessoas. Você pode também acompanhar pelo Instagram da Rádio Novo Tempo, Rádio Novo Tempo RS, Rádio Novo Tempo RS. Ali a diferença é que o celular ele fica de pé, não é? Você consegue acompanhar de pezinho. Ele está em outro enquadramento, também pegando aqui o pastor Elton, pegando também o pastor Juscelino, e um áudio que não é o áudio direto que está sendo transmitido para a nossa Rádio FM. E agora então, momentos com o pastor Elton Andrade, trazendo esse tema importante do fim do pecado com base no livro de Daniel, pastor. Obrigado, Israel. Mais uma vez, bom dia então aos ouvintes, né? O pastor Juscelino que está aqui ao lado. É uma alegria poder estar aqui com vocês nessa semana tão especial. Começamos ontem, vendo um pouquinho aí na Bíblia sobre esta questão da solução do pecado. O pastor Juscelino falou a respeito da origem do pecado lá no Jardim do Éden e principalmente a solução do pecado no livro de Isaías, que é realmente considerado um evangelho no Antigo Testamento, né? É um livro que também tem história, tem profecia. Talvez a maior profecia do livro de Isaías seja realmente as profecias messiânicas relacionadas a Jesus, que é a solução do pecado. A Bíblia, a palavra de Deus, realmente nos mostra um Deus que está interessado no ser humano, que está interessado na salvação do ser humano, não está alheio ao que está acontecendo. Por isso, o problema do pecado, que traz tanto sofrimento, cujo salário é a morte, nós estamos aí vendo ao longo de nossa vida tantas notícias ruins, como já falamos aqui. A Bíblia nos mostra que Deus não está isento, que Deus não está alheio ao que está acontecendo aqui. A Bíblia é uma resposta, por exemplo, à corrente filosófica do deísmo, que diz que Deus criou e abandonou este mundo. A Bíblia mostra o contrário. A Bíblia mostra um Deus que se interessa, que interage, um Deus preocupado em redimir, em resgatar o ser humano por ele criado. E o livro de Daniel, ele mostra exatamente isso. Os nossos ouvintes podem perceber já lá no capítulo 1, verso 1 e 2, a situação que se encontrava Daniel e o povo judeu naquela época. Eles foram sitiados, conquistados, o templo foi saqueado lá em Jerusalém, e nesse contexto todo, Deus revelou a Daniel, queridos ouvintes, 2 pontos dentro do livro de Daniel que eu queria abordar nessa manhã. O primeiro deles é a questão da morte do Messias, e o segundo é a questão do julgamento divino. Então eu queria ler alguns textos aqui do livro de Daniel. Se você tiver com a Bíblia em mãos, acessível aí, você por favor pode abrir também. Se não, eu vou ler aqui os textos, você pode acompanhar, né? Caso você esteja dirigindo ou em outro local. O primeiro texto que eu queria ler é o texto de Daniel, capítulo 7, versos 9 e 10, e também o verso 13 e o verso 14. A palavra de Deus aqui, ela vai dizer algo muito interessante para nós em relação a esse primeiro ponto, o julgamento divino. Veja, a solução do pecado no livro de Daniel envolve uma questão de julgamento, de juízo. Vamos ler então o que a gente encontra aqui no capítulo 7, versos 9 e 10, 13 e 14. Diz assim: Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros.
Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, a honra, o reino, para que todos os povos, nações, línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, diz a Bíblia, o único que não será destruído. Então veja, um contexto aqui, a Bíblia apresenta, Daniel apresenta a cena do julgamento divino. Como dissemos aqui antes, né? Se você quiser depois com mais detalhes se aprofundar, peça ali a revista Bíblia Fácil de Daniel. Mas nós temos aqui algumas interpretações nessa visão profética que Daniel teve. Primeiro você tem a figura do ancião de dias, que é uma representação de Deus, o Pai. Você observa que um tribunal se assenta para julgar os livros de julgamento que são abertos, contendo as informações dos seres humanos. E aí, então você também vê ali na Bíblia descrito que um semelhante a um filho de homem, a quem é dado domínio, glória e reino, ele aparece. Essas expressões, esta frase, filho do homem, é destinada, queridos, na Bíblia a Jesus, que participa ativamente no julgamento divino. Então, dentro desse contexto de solução do pecado, uma primeira cena que surge no livro de Daniel é esta cena do julgamento divino. Como foi dito ontem, a base do governo de Deus é o amor. Deus criou os seres humanos livres para poder escolher se iriam realmente responder em obediência a esse amor, ou se eles não queriam realmente obedecer a Deus e seguir aquilo que ele havia dito. E infelizmente essa foi a escolha do ser humano, por isso o problema do pecado. Mas Deus nos dá a oportunidade da salvação. A salvação está disponível a todo aquele que nele crer. E isso se dá através deste julgamento. Diante disso surge uma pergunta: quando que esse julgamento teria lugar? Quando começou? Ou vai começar? Alguém poderia perguntar. Então, nós precisamos continuar no contexto bíblico aqui de Daniel. Daniel 7, ele é um capítulo que expande um pouco mais aquilo que falamos antes, numa questão até introdutória, né? Capítulo 2, que nós falamos da estátua ali, brevemente, falando da sucessão de reinos. No capítulo 7, nós vamos ter isso de uma maneira um pouco mais ampliada, detalhada. E dentro desse contexto, nas sucessões de reinos, você vai chegar no capítulo 8. E você vai observar ali que haveria um destes poderes políticos, religiosos, que iriam realmente fazer assolações aqui neste mundo, iriam oprimir o povo de Deus. E é interessante nós observarmos que há uma pergunta feita no capítulo 8, ali no verso 13. E até quando durariam todas essas coisas? E quando, de fato, no contexto, começaria este juízo descrito lá no capítulo 7 que nós acabamos de ler? A resposta está no verso 14. O verso 14 é um texto conhecido do livro de Daniel. Diz assim, Daniel 8, verso 14: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Aqui tem um ponto interessante, querido ouvinte. Veja, a purificação do santuário. O que tem a ver isso com o juízo? Bem, podemos dizer tudo a ver. Quando você vai lá para o livro do Êxodo, ou mesmo Levíticos, lá no Pentateuco, você vai encontrar Deus orientando o povo, na pessoa de Moisés, o líder, para que ele fizesse um santuário. E este santuário, ele não deveria ser feito de qualquer jeito. Moisés, eu vou fazer aqui do jeito que eu achar melhor. Não era assim. Moisés, ele precisaria fazer um santuário conforme um modelo que havia sido apresentado por Deus. Um santuário, ou seja, celestial, que já existia, que serviu de base para o que Moisés aqui fez. E ele fez isso, ele obedeceu, construiu o santuário. E a Bíblia nos descreve, no livro de Levíticos, que em um dia no ano, no 10º dia do 7º mês, acontecia o Yom Kippur, ou o dia do juízo, a purificação do santuário. Era um dia de juízo, era um dia de julgamento, era um dia realmente solene para o povo de Israel naquela época, no Antigo Testamento, aonde havia simbolicamente a transferência dos pecados que haviam se acumulado lá no santuário. E isso é um assunto bem interessante que dá para depois, em um outro momento, a gente também conversar. Mas tendo por base isso, nós
podemos observar que Daniel 8, capítulo 14, fala desta purificação do santuário. Agora acontece o seguinte, o contexto destes capítulos 7, 8 e 9 traz muitas informações a respeito do ambiente celestial, inclusive o julgamento, que é no céu. Deus o Pai, Jesus, é o que vimos ali no capítulo 7. Então, este santuário se refere ao santuário celestial. Quer dizer que, depois de 2.300 tardes e manhãs, o santuário celestial seria purificado. Quer dizer, começaria a obra de juízo, que é o que acontecia aqui também no santuário terrestre. Outro detalhe interessante é essa expressão, 2.300 tardes e manhãs. Na Bíblia, tarde e manhã é uma expressão que denota um dia literal, 24 horas. Se você for a Gênesis capítulo 1, você vai encontrar a sucessão de dias, você vai ver que lá há esta repetição. Houve tarde e manhã, primeiro dia. Houve tarde e manhã, segundo dia. É a denotação bíblica para um dia literal. E tem mais um outro detalhe que esta revista do Bíblia Fácil Daniel ajuda a entender, aliada à revista A Cura do Pecado, que é a base aqui desta semana. Se você tiver essas duas revistas, você vai realmente poder compreender de maneira bem detalhada. O Israel está mostrando ali para os que estão assistindo pelo YouTube, o Instagram. Você vai observar que nas profecias, ao estudarmos profecias, existe um princípio chamado dia-ano. Esse princípio não se aplica a toda data que aparece na Bíblia, mas em profecias, esse princípio pode ser aplicado. O que ele representa? O que ele significa? De que cada dia pode ser tomado por um ano. E a gente pode evidenciar isso quando a gente faz uma linha de tempo. E também pela própria Bíblia ao mostrar para nós, como por exemplo, Números 14 e 34, você também tem Ezequiel capítulo 4, referências de dias sendo tomados por anos. Então, nesse contexto aqui, nós podemos observar que 2.300 dias, eles podem simbolizar, em profecia, 2.300 anos. E quando nós vamos fazer esta linha de tempo, é incrível, Israel, queridos ouvintes, pastor Juscelino, como realmente há um encaixe de datas, há realmente correspondência de fatos. É interessante a gente observar isso. E para que a gente possa aqui ir caminhando para a parte final, nós podemos observar exatamente quando tem este início e comprovarmos realmente a veracidade deste período de 2.300 anos, quando o julgamento, o período do juízo, teria início. E onde nós encontramos isso? No capítulo seguinte, Daniel capítulo 9. Você vai perceber, lendo, eu estou aqui trazendo bastante informação de uma maneira rápida, mas se depois você ler com calma o capítulo 9, por exemplo, ele mostra a reação de Daniel. Quando ele ouviu de tudo isso, quando ele ficou angustiado, ele faz uma oração e ele se inclui na oração como um pecador, como alguém também que precisa da misericórdia, da graça de Deus, e ele queria poder entender um pouco mais isso. Por isso vem o verso 24, Daniel capítulo 9, verso 24. Eu queria ler este texto e também o verso 26. Daniel capítulo 9, verso 24, ele diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, povo de Daniel, a santa cidade, Jerusalém, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir os santos dos santos. O verso 25 vai dizer ali, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E aí o verso 26 vai dizer que depois das 62 semanas será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir vai continuar ali falando a respeito dos acontecimentos, Destruirá a cidade, o santuário, o seu fim será num dilúvio, até o fim haverá guerras, desolações, são determinadas. Então, o verso 27 diz, ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade desta última semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Bastante informações aqui também. Mas esse texto, meus queridos, está se referindo
ao início desta profecia mais ampla dos 2.300 anos. Daniel obteve uma resposta com uma outra profecia, uma profecia menor, que seria cortada desta maior. É isso que significa a palavra determinado, que nós lemos ali no verso 24. No original é a mesma palavra para cortado de algo maior. Quer dizer, dos 2.300 anos que haviam sido mostrados para Daniel no capítulo 8, o início seria com estas 70 semanas, que quando a gente faz ali os cálculos, nós temos 490 dias ou 490 anos. Esses 490 anos marcariam o início desta profecia maior. E qual é a data inicial? A ordem para reedificar Jerusalém. Isso começa no ano 457 com o rei Artaxerxes. Você pode pesquisar isso na história. Tendo uma data inicial, bom, então nós temos toda a linha de tempo que vai se estender até o ano de 1844 da nossa presente era. E então nós percebemos, através dessa profecia, que é exatamente nesta data quando o julgamento divino ele tem a sua inauguração. Começa, o julgamento divino, 1844. Dentro dessa profecia das 70 semanas, que Daniel ali teve a oportunidade de receber, você observa algumas descrições bem interessantes. E a maior revelação que Daniel pôde receber ali é a pessoa de Cristo, que viria, e ali a palavra de Deus nos mostra, no versículo 26 e 27, que ele iria então ser sacrificado, ele iria parar, cessar os sacrifícios diários. Todo aquele sistema de sacrifícios que apontava para Jesus agora estariam culminando, porque o Cordeiro de Deus estaria aqui neste mundo e morreria por cada um de nós. Meus queridos, Daniel teve a oportunidade incrível de revelar com exatidão o ano em que Jesus ele morreria, que foi exatamente na metade desta última semana, o ano 31. A profecia dos 490 anos vai terminar um pouquinho à frente, no ano 34. Acontece ali o apedrejamento de Estevão, é um outro significado interessante também. Mas na metade foi quando Jesus morreu. Sabe, a palavra de Deus nos fala que Jesus, meus queridos, ele iria morrer, e este plano estava elaborado desde a fundação do mundo. 1 Pedro 1, 18, Gênesis 3, 15, 21 e verso 21. Mas só Daniel teve a oportunidade de, ter a exatidão da data a qual Jesus pagaria o preço. Com tudo isso que a gente viu aqui, bastante datas, cálculos, eu queria de novo salientar para você duas coisas. Primeiro, a solução do pecado em Daniel se baseia num julgamento, num juízo. Segundo, este juízo teve início em 1844. Ele está ocorrendo hoje, é a primeira fase deste juízo. Nós não precisamos ter medo. Por que não precisamos ter medo? Porque o Jesus que morreu na cruz por nós é também o nosso advogado. Então, diante deste juízo, nós temos um advogado que nunca perdeu uma causa. Que bênção isso, né, Israel? Que bênção, ouvinte, você poder dizer que tem um advogado que nunca perdeu uma causa. E mais, esta causa já está ganha, se nós aceitarmos realmente os méritos de Cristo. É os méritos dele que entram em cena ao invés dos nossos. Por isso, meu querido, nesta manhã eu gostaria de convidar você a aceitar os méritos de Jesus na sua vida. Eu queria encerrar aqui, nos minutinhos que me faltam, apenas mencionando a você uma história que talvez você já conheceu. Essa história, ela circula bastante, e eu já escutei essa história quando eu era criança, mas ela ajuda a gente a entender realmente o sacrifício de Jesus. Diz que um menino, ele queria um barquinho para poder brincar, mas ele queria realmente um barquinho diferente. Ele tinha visto este barquinho em uma propaganda e ele queria muito que fosse aquele barquinho. Seu pai não tinha condições de adquirir aquele barco, então o seu pai ensinou ele a trabalhar com algumas partes da madeira e poder fazer um barquinho pequeno para que ele tivesse a oportunidade de brincar. Ele fez isso. E ele caprichou, ele aprendeu, ele fez os detalhes, ele pintou aquele barquinho, ele colocou as velas, finalmente ficou pronto, que alegria! Ele saiu então para brincar. Havia um riacho próximo à casa dele, ele colocou o barquinho naquele riacho, ele estava feliz, vendo, controlando aquele barquinho, até que aconteceu um vento mais forte.
Esse vento empurrou o barquinho para longe. Ele tentou, de alguma forma, alcançar aquele barquinho, mas ele viu que não ia dar mais para alcançar, ia ficar perigoso, e ele acabou perdendo aquele barquinho. Ele ficou muito triste, arrasado com aquilo. O tempo passou. Seu pai um dia pediu para ele ir à cidade, ao centro da cidade, para comprar algumas coisas para casa. E quando ele estava voltando, ele olhou numa vitrine e qual não foi a sua surpresa quando viu exatamente o seu barquinho? Ele ficou feliz. Puxa vida, reencontrei meu barquinho. Ele entrou naquela loja e contou a história para o dono. O dono olhou para ele e disse: olha, a sua história é comovente, mas esse barco me pertence agora. Eu não posso simplesmente lhe dar assim. Aquele menino saiu arrasado, mas determinado. Eu vou juntar dinheiro e eu vou comprar o meu barquinho. E foi o que ele fez. Ele saiu dali e ele então começou a prestar serviços para os vizinhos, cortou grama, lavou o carro, juntou o dinheirinho para que finalmente ele pudesse readquirir o que era dele. Porque afinal de contas ele havia criado aquele barquinho. Aquele barquinho pertenceu a ele 2 vezes. Porque ele criou e depois porque ele comprou algo que lhe pertencia, que já era dele. Da mesma forma, queridos, nós podemos dizer que Jesus nos comprou e Jesus é o nosso Criador, portanto, nós pertencemos a Ele duplamente. Não vamos desperdiçar o que Jesus fez na cruz. Se nós estamos vivenciando neste mundo de mazelas, de sofrimento, de angústia, um mundo que muitas vezes nos traz questões que não temos respostas imediatas, meu querido, a Bíblia nos dá a grande verdade. É Cristo Jesus. O Jesus que aqui viveu, que morreu, mas que ressuscitou e hoje intercede por nós neste julgamento celestial. Esta é a solução do pecado em Daniel. Que Deus abençoe você. Eu queria, neste momento, querido ouvinte, convidá-lo para fechar os seus olhos, para que a gente pudesse ter aqui uma palavra de oração e após a palavra de oração nós vamos escutar um louvor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, que privilégio estudarmos a Tua palavra. Hoje nós vimos aqui alguns detalhes relacionados ao livro de Daniel e à solução do pecado. Nós vimos que há um julgamento acontecendo, mas nós não precisamos temer, porque este julgamento já tem causa ganha. Este julgamento tem um advogado infalível, chama-se Cristo Jesus. Que possamos confiar em seus méritos, que possamos nos lembrar que Deus é o nosso Criador e que na pessoa de Cristo Jesus nós temos também a redenção. Ele nos comprou na cruz do Calvário. E nós precisamos realmente aceitar isso. Querido Pai, ajuda a cada ouvinte em sua situação atual de vida. Se eu falo aqui para pessoas que estão com dúvidas, ou para pessoas que estão desanimadas, pessoas que estão tristes, que elas possam lembrar de que Jesus é a solução, Jesus é a resposta, Jesus é a cura para o pecado. Obrigado por todas as demais bênçãos e amanhã que continuemos sintonizados para aprender mais da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Elton, muito obrigado. Pastor Juscelino também. A gente fica muito esperançoso, em saber que esse nosso advogado não perdeu nenhuma causa e nesta causa que nos condenaria, ele inclusive dá a sua própria vida, ele se entrega para que a gente possa ser liberto. Amém. Amém. Deus seja louvado. Abençoe. Amém. Muito bem, amigo ouvinte, amanhã a gente volta com mais um programa da série da semana especial O Fim do Pecado. A gente agradece a todos que se conectaram com a gente aqui no YouTube, youtube.com/IsraelFernando, também no nosso Instagram, Rádio Novo Tempo RS. Quero mencionar alguns nomes aqui. O Luiz Anacleto deseja que Deus nos abençoe, deseja um abraço para todo mundo. Fábio Dávila, Daniel Gomes. Também quero deixar um abraço para Regina Silveira, um abraço para Cátia Almeida, para Vanderleia de Fazenda Fialho, para o Silmar Luiz, todos que estão aqui em companhia da Rádio Novo Tempo. A gente vai ouvir Novo Tom, a música Cristo.